tudo bem? Shalom a todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Will e hoje venho trazer mais uma reflexão das Escrituras Sagradas. Nada daquilo que eu falo de mim, mas sim daquilo que está escrito. Vamos começar aqui, né? Em primeiro lugar, eu peço ao Criador que abençoe a família de todos vocês, que vocês entendam as Escrituras Sagradas, porque a Bíblia, né, como as pessoas comuns chamam, que nada mais é do que Bíblia significa ajuntamento de livros, o correto é você falar Escrituras Sagradas, né? As Escrituras Sagradas é um livro que foi inspirado pelo Criador, né, escrito por homens que ele os selecionou para poder trazer a verdade para a humanidade. Então, se você, profetas, né, se você não consegue entender o que a Bíblia fala, você tem que realmente estudar as palavras, estudar os significados, para você chegar a um denominador e entender. Porque o que eu percebo hoje é que existem vários pastores, várias pessoas na internet, não vou nem citar nomes, são pessoas de renome aí com denominações gigantes e não conseguem entender aquilo que está escrito. Então a minha percepção é que o discernimento, o entendimento das Escrituras não é para qualquer pessoa. Então nós vamos começar com a oração, pedir direção ao Criador, que a partir do momento dessa oração, que não seja mais eu falando, mas que seja assim o próprio Eterno, que Ele nos guie nesse estudo que faremos junto aqui dentro de um versículo dentro da Escritura. Baru atayuá, melé, rolam, mesonut, beshen, yahoshua, hamashia. Amém. Tá ok? Então vamos começar em Apocalipse, no capítulo 21. Se quiser abrir sua Bíblia também aí, suas Escrituras Sagradas. Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 6 ao versículo 8, tá? Mas eu vou começar lendo aqui, do versículo 6 ao versículo 8, para vocês poderem entender, e depois vou fazer aqui uma leitura passo a passo somente do versículo 8, tá? Do 6 ao 8. E disse-me, mas está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Criador, o seu Elohim, e ele será o meu filho. Agora o versículo 8. Mas, olha só, porque as Escrituras não faz acepção de pessoas. Veja bem, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui, nesse versículo 8, a Escritura menciona as pessoas que farão parte da nova Yerushalayim e as pessoas que não farão parte. Então vamos entender aqui esse versículo 8, né? Esse versículo 8, para vocês terem uma noção. Então eu separei aqui o que é quando fala no versículo 8 aqui, mas quanto aos tímidos. O que é uma pessoa tímida? Segundo o Aurélio, tá aqui, ó, eu tenho aqui o dicionário, Mini Aurélio. Segundo o Aurélio, diz o seguinte: tímidos, a definição da palavra tímido. Aqui é um adjetivo, segundo o dicionário Aurélio, é um adjetivo que tem
que tem temor. Aí dá uma segunda descrição, que tem dificuldade de relacionar-se com outrem. Lembrando que o livro de Salmo, né, acho que é no capítulo 1, se não me falha a memória, você tem que também saber com quem que você anda, né? Porque aqui, nessa definição aqui, no livro de Provérbios, livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Mateus, cadê Salmos aqui? Samuel, vamos abrir no livro de Salmos, Reis, Crônicas, Jó, Salmos, vamos ver aqui Salmos no capítulo 1, certo? Jó, Salmos. Olha só com quem aqui, vou ler novamente, diz assim, que tem dificuldade de relacionar-se, né? Mas você tem que ver com quem você vai se relacionar, certo? Então diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, é o capítulo 1, versículo 1 de Salmos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, você tem que saber com quem que você anda. Se você andar com tubarão, você vai ser tubarão. Se você andar com sardinha, você vai ser sardinha. Se você andar com pessoas analfabetas, você vai ser um analfabeto. Se você andar com pessoas sábias, você vai ser um sábio. Então você tem que ver com quem que você anda, né? Aí aqui ele continua a definição. Acanhado, a pessoa que é acanhado, que também é relacionada à timidez. Aí está aqui também uma outra definição que fala bisonho, que significa sem experiência ou habilidade. Então a pessoa que não tem experiência e não tem habilidade, a conotação é bisonho, que também é um derivativo de timidez, segundo o Aurélio. E o terceiro, próprio de tímido, fraco, frouxo e timidez. Então quer dizer, se você é um fraco, você também é tímido. Se você é um frouxo, você também é tímido. E se você é tímido, a timidez, né? Você também está relacionado a ser um tímido. Então como eu entendo a timidez? A timidez não é só aquela pessoa que fica no canto ali parada e não fala nada, não fala com ninguém. Não é isso que aqui a escritura está falando. A pessoa tímida é aquela pessoa que ela sabe da verdade. Ela é uma pessoa que ela sabe, ela lê a escritura, ela consegue entender, ela consegue discernir entre o bem e o mal, só que ela não expõe o conhecimento dela. E uma vez que esse conhecimento não é exposto para com que ela não seja, vamos dizer assim, mal vista pela sociedade, mal vista pelos seus amigos, mal vista pelo núcleo que ela vive, então ela prefere o quê? Se calar. Então ela se cala para com que ela tenha ali aquela falsa amizade, aquele núcleo de falsas pessoas, para com que ela conviva ali. Então a escritura menciona que esse tipo de pessoa, ele não fará parte, ele não faz parte dos planos de salvação do Criador. Ele não faz parte. E não é eu que estou falando, não, Will. Quem está falando é a própria Escritura. Então, se você é um tímido, vai aí o aviso para você. Quem são os tímidos hoje? Esse monte de gente dentro de igreja. Passando mão na cabeça de pastor, passando mão na cabeça de obreiro, passando mão na cabeça de um, cabeça de outro, porque o Criador, como foi falado no vídeo anterior, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, tá? Então, uma vez que você entende as Escrituras, porque a Escritura não é aquilo que você aprendeu, a Escritura é aquilo que está escrito, e uma vez que você lê e você entende, você não pode se basear por aquilo que você aprendeu com a sua mãe, com o seu pai, com os seus avós. Você tem que ir por aquilo que está escrito. E uma vez que você entende isso daí, você irá incomodar muitas pessoas, tá ok? E aí, continuando aqui, o segundo ponto que fala aqui no Apocalipse, em Apocalipse 21, no versículo 8,
ele fala sobre os incrédulos. Ele fala sobre os incrédulos, tá? Então vamos ver aqui a definição de incrédulos no Aurélio. A definição de incrédulos no Aurélio. Diz aqui primeiro que incrédulo é um adjetivo, tá? Aí o primeiro ponto que ele coloca aqui é assim: falto de crença ou falta de crença, falta de acreditar, acreditar no Criador. Então isso daí é incredulidade. Ímpio, ateu, ele fala ímpio, ateu. Ateu, na minha visão, aquela pessoa que não crê em nada, né? Ímpio é aquele que comete impiedade, que também está relacionado com incredulidade. E o indivíduo, aí ele define aqui como indivíduo incrédulo, uma pessoa incrédula ou incredulidade, né? Incrédulos e incredulidade. Então, se você é uma pessoa ímpia, ou se você é uma pessoa que está dentro da igreja, ou se você aprendeu que esses nomes são os nomes que tem que ser pronunciado com a letra J, com a letra D, e você se omite em você realmente entender que esse não é o nome do Criador, se você dá as costas para o entendimento, não para mim, mas para aquilo que está escrito, você é um incrédulo também. E a incredulidade, uma vez que você não tem ciência desses fatos, é uma coisa. Agora, a partir do momento que você tem ciência que as escrituras sagradas, que a Bíblia, ela foi alterada pelo homem, você tem que se atentar a isso aí, porque você vai estar vivendo dentro da incredulidade. Aí você pode se perguntar, mas como assim, Will? Como assim? O que você está querendo dizer? Eu vou explicar. Se vocês pegarem o alfabeto hebraico, no alfabeto hebraico, tá? Eu não sou especialista em hebraico e não falo em hebraico. Mas no alfabeto hebraico não existe a letra J. Então, o nome do Messias não é esse nome, certo? O nome que é pronunciado com J, que o mundo inteiro pronuncia, esse não é o nome dele. E as escrituras é bem clara em dizer que todo aquele que invocar o meu nome será o quê? Salvo. Se você invoca um nome que não é o nome do Criador, a quem você está invocando? Você está invocando uma entidade que não é o Criador, certo? Que é um nome que foi criado pelo homem, né? E você deve realmente se atentar a isso daí. E continuando no versículo 8, a gente indo agora para... A gente falou sobre tímido, falou sobre incrédulos, né? E agora a gente vai falar sobre os abomináveis. Vamos ver aqui que a Escritura fala também que os abomináveis, tá? Eles não fazem parte do plano de salvação do Criador. Vamos ver como que o Aurélio aqui, ele conota o que é uma pessoa abominável, tá? Primeiro que ele fala ato ou efeito de abominar. Ato ou efeito de abominar, certo? 2, pessoa ou coisa abominável. Quer dizer que está se referindo a uma pessoa ou alguma coisa que é abominável. Na Bíblia, a palavra abominável é usada para descrever ações e comportamentos que são profundamente ofensivos ao Criador. Então, eu vou ler mais uma vez para vocês. Ó. Na Bíblia, a palavra abominável é usada para descrever ações e comportamentos que são profundamente ofensivos ao Criador. Aí eu separei para vocês aqui um versículo no livro de Levítico, tá? Vocês podem abrir a Bíblia de vocês aí, no livro de Levítico, no capítulo 20, no versículo 13, tá? E nós vamos ver aqui a definição da Bíblia falando sobre abominação, tá? Vamos lá. Não é eu falando, não. É o que está escrito, é a Bíblia. Se você crê no Criador, se você crê na existência dele, se você crê que esse livro é um livro que foi inspirado e escrito por ele, é o que está escrito aqui dentro aqui.
Não é a minha vontade, é o que está escrito aqui. Não sou eu que dito as regras. Não fui eu que escrevi a Bíblia, a Escritura Sagrada, não fui eu. Então vocês entendam bem. Estamos falando sobre os abomináveis, tá? Que é referente ao livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, que menciona as pessoas que fazem parte do plano de salvação e as que não fazem. E vamos ver aqui a conotação que a Bíblia dá à pessoa abominável. Quando também um homem se deitar, olha só, quando também um homem se deitar com outro homem. Quer dizer, que se um homem se deitar com outro homem, como mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Vou ler mais uma vez. Quando também um homem se deitar com outro homem, como mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Então hoje, as pessoas, aliás, muitas pessoas, muitos homens e mulheres também, né, que se deitam com outras mulheres, homens que se deitam com homens, mulheres que se deitam com mulheres, eles estão fazendo abominação diante do Criador. Por quê? Como eu li aqui, na Bíblia, a palavra abominação é usada para descrever ações e comportamentos que são profundamente ofensivos. Então, quando um homem se deita com outro homem, quando a mulher se deita com a outra mulher, isso é ofensivo ao Criador. O Criador fez Adão e Eva. O Criador não fez Adão e Ivo, entendeu? O Criador fez Eva, não fez Eva e Eva, ele fez Eva. Então a gente tem que entender por quê. Se continuar essa Sodoma e Gomorra que o mundo está vivendo hoje, homem casando com homem, mulher casando com mulher, sabe o que vai acontecer? Aliás, já está acontecendo. As famílias estão sendo destruídas. Ah, Will, mas como que está sendo destruída? É muito fácil de você entender. Por exemplo, aqui em casa, eu, minha esposa e eu tenho 2 filhas. Porque eu sou homem e minha esposa ela é mulher, certo? Sexo masculino, sexo feminino, que gerou 2 crianças, ok? Então, se um homem se casa com outro homem, como que esse homem vai ter um filho? Não tem como. Se uma mulher se casa com outra mulher, como que essa mulher vai ter um filho? Não tem como. Ela precisa de um homem, uma mulher precisa de um homem para ter um filho e um homem precisa de uma mulher para ter um filho. Por isso que são sexos opostos, né? Aí vocês podem citar vários casos que tem na internet hoje de pessoas famosas, mulher casando com mulher, homem casando com homem, adotando, né? Vocês podem citar isso aí, porque o pecador, o pecado, ele sempre arruma um caminho para ele poder se safar da verdade. Ele sempre vai tentar procurar um caminho. É igual a pessoa quando é gordo. Já reparou o gordo que gosta muito de comer e ele sabe que ele não pode comer açúcar, mas ele sempre dá uma desculpa? É igual o fumante. O cara fuma. Aí fala assim, se você fumar, você vai morrer mais rápido. Ele fala, eu não tenho pressa de morrer. Então eles vão criando subterfúgios para com que a pessoa realmente não enxergue a verdade. E é o que tem acontecido no mundo hoje. Mulher com mulher, homem com homem, uma abominação de você não aceitar a condição natural que o Criador deu para você e para mim. Por exemplo, se o Criador fez o seu cabelo preto, por que você quer pintar o cabelo de amarelo? Na minha visão, isso daí é o quê? É uma pessoa que está insatisfeita consigo mesmo. Ele não aceitou a forma que ele veio. Se um homem nasceu homem, certo? E ele carrega um órgão genital no meio das pernas dele, é porque o Criador o fez homem, certo? Então ele tem que aceitar a sua condição natural, que ele foi criado. Uma vez que ele não aceita, ele é abominável. E a mulher é a mesma coisa. Se o Criador fez uma mulher com seios, né, com o órgão genital da mulher, a mulher tem que aceitar a sua condição com o útero, né? Ela tem que aceitar a sua condição de ser mulher. E hoje os valores, eles estão o quê? Invertidos. O pecado, ele é tanto na terra que as pessoas não querem mais ouvir o que está escrito aqui. E a Escritura mesmo fala que no final dos tempos o pecado ele se multiplicaria de tal forma que se o Criador não abreviasse os tempos, nem mesmo os escolhidos seriam o quê?
Salvo. Por quê? O pecado, Eclesiastes 3,14, tudo quanto o Criador faz durará o quê? Eternamente. Aí eles falam assim, não, mas esse negócio, nós estamos hoje em dia no ano de 2024, isso aí foi antigamente, então quer dizer que hoje é normal um homem casar com outro homem. Vocês acham que hoje isso é normal, uma mulher casar com outra mulher? Porque nós estamos em 2024, isso é normal. As escrituras, a mente do ser humano ela é tão limitada que as escrituras diz que 1000 anos para um homem é como se fosse um dia para o Criador. Certo? Para vocês verem que o ontem e o hoje, o Criador, é a mesma coisa. Tá bom? Então, vamos continuar. Então, vocês já entenderam o que é abominável, né? Se você comete essa abominação, arrependa-se dos seus pecados, dobre o teu joelho no chão, mude a tua vida, porque talvez você tenha uma chance de se salvar, né? Porque não vai ser eu que vou te julgar. Quem julga é a palavra e quem julga é o próprio Eterno, tá? E aqui, continuando, no livro de Apocalipse, no versículo 21 ainda, né, as pessoas que não vão fazer parte do plano de salvação do nosso Criador. Aí, o próximo que ele fala aqui são os homicidas. Vamos ver aqui a definição de homicida aliás, a definição de homicida que diz aqui no Aurélio Miguel aqui, né, no nosso dicionário Aurélio, tá? Diz assim, homicida, que ou aquele que pratica homicídio. Quer dizer, ou aquele, né, que pratica homicídio. O que é um homicídio? Aquela pessoa que mata a outra. Se você está planejando de matar alguém, planejando de fazer o mal para alguém, planejando isso, aí o Criador ele não permite. Porque ele fala que os homicidas, eles não irão entrar no reino do Criador. O Criador ele deu a vida e só ele tem o direito de tirar a vida dessa pessoa. Você, nem eu, nem ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. E se você fizer isso daí, da mesma forma que você ferir, você também vai ser ferido, certo? Você pode ver toda pessoa que ela tira a vida do outro, outra pessoa também vai vir e vai tirar a vida dela, né? Então é uma espada de dois gumes, né? E aqui fala da definição do Aurélio, que ou aquele que pratica homicídio, certo? Aí tira a vida de outra pessoa, aquele que tira a vida de outra pessoa, né? E vocês podem perceber que no sexto mandamento, né? No sexto mandamento, lá em Êxodo, no capítulo 20, vocês vão perceber que o sexto mandamento do Criador é não matarás. Né? Dentro dos 10 mandamentos, no sexto mandamento menciona, ó, você não pode, você não deve matar, porque se você matar, você vai ser punido por aquilo que você faz. Por isso que qualquer pessoa que matar outra pessoa não faz parte do plano de salvação do Criador. Pelo menos é o que está escrito aqui, segundo aqui a nova aliança, né? O novo testamento, novo testemunho, tá? Entendam bem. Não estou dizendo lá da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Até ali o Criador tinha a norma dele, ele que manda, ele que faz as regras, não sou eu. Então é o que está escrito aqui, tá ok? Vocês podem citar o livro de Moshe, mencionando que ele foi um homicida, né? Mas ali ele foi defender uma pessoa que era da sua própria genealogia, né? Outra pessoa estava judiando daquela pessoa, ele foi defender e por um descuido ali houve aquele incidente, vamos dizer assim. Mas quando a pessoa faz alguma coisa de caso pensado, aí é totalmente diferente, tá ok? Então, continuando, a próxima pessoa que diz aqui, que não faz parte do plano de salvação do Criador, porque tem muitas pessoas, hoje eu vejo na internet, pessoas que se preocupam com o músculo, de ficar bem musculosão, fortão. O cara acorda de manhã, corre, vai andar com o cachorro, sabe? Todo bonitão, perna malhada, os peitos tudo definido, aquele, sabe? Aquele homem forte, bonito, toma cereal, toma aquele monte de coisa para poder fazer o corpo dele estar com saúde. Mas aí eu pergunto, quantas pessoas que não morreram tendo um corpo tão saudável, né? Porque a gente não sabe quando vai ser o último dia e a última hora nossa.
É claro que é importante você cuidar do seu corpo, mas mais importante é você cuidar da sua alma, do seu espírito, do seu amanhã. Porque se o Criador ele pedir a sua vida hoje, o que você terá a oferecer? Certo? Então, se preocupe com a sua salvação, se preocupe em ler as Escrituras, se preocupe em entender a verdade, entendeu? Não se preocupe só com a rasta para cima, se preocupe com aquilo que está escrito, porque o que está escrito passará o céu e a terra, mas a palavra do Criador ela nunca vai passar. Você pode perceber uma coisa, geralmente as pessoas são muito hipócritas, por quê? A pessoa só procura o Criador quando ela tem algum problema. A pessoa só procura o Criador quando ela tem alguma coisa que ela não consegue resolver. Por exemplo, ela está num leito de morte, doente, enfermo, entre a vida e a morte. Aí ela fala o nome do Criador 24 horas. Entendeu? É igual a pessoa que é gordo. O gordo, ele come açúcar a vida inteira. E ele sabe que ele vai morrer comendo açúcar, mas ele continua comendo açúcar. Quando a morte chega para ele, que ele tem diabetes, que está no último estágio de ele morrer, ele faz o que? Ele para de comer açúcar e não adianta mais. Por isso que nas Escrituras está escrito, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando venham os maus dias, você não irá dizer que não teve contentamento no Criador. Ou seja, o que está dizendo assim? Não adianta você viver na tua juventude, você fazendo só coisa mundana, coisa que desagrada ao Criador, porque você servir o Criador é renúncia. Você tem que renunciar ao pecado. E a coisa mais difícil que existe é renunciar ao pecado. Vocês viram o último vídeo que eu postei falando das coisas do Criador? Você acha que as pessoas querem ver vídeo falando do Criador? Não quer. Agora, se fosse um vídeo falando de desgraça, de maldade, falando de qualquer coisa, tipo assim, Will, aconteceu X coisa, a pessoa vai lá e vê. Porque as pessoas querem ver o quê? Coisas ruins na vida dos outros. Eles não querem ver a pessoa prosperar, a pessoa crescer, a pessoa entender, a pessoa ser uma pessoa inteligente. Hoje, ser inteligente é uma coisa anormal. Então, você tem que se preocupar, em primeiro lugar, com a sua salvação. Porque né, vamos dizer assim, o pós-vida, né? Depois da vida, você tem que se preocupar. E não com essa vida terrena que realmente ela é passageira. E aqui fala dos fornicários, que não farão parte, não fazem parte do plano de salvação do Criador. O que é um fornicário? Você vai entender o que é um fornicário. No dicionário Aurélio, diz que fornicário significa copular. Copular, né? Então, o que é copular? Copular é a pessoa ter relações com a outra pessoa, né? A pessoa de um sexo tem relação com essa outra pessoa. Ou tem outra definição que fala unir dois órgãos, né? Unir dois órgãos sexuais, né? Claro que órgãos diferentes, tá? Então, isso aqui é copular. Então, quando você conhece, você que é um rapaz novo aí, solteiro, e está em busca de arrumar uma pessoa para você se unir e ter uma família, então o que você deve ter antes? Certeza de que essa pessoa é a pessoa que você irá viver o resto da vida com ela. Você tem que ter esse conhecimento. Principalmente depois que você começa a entender as Escrituras. Porque uma vez que você entende as Escrituras e você continua fornicando, você sabe que você não faz mais parte do plano de salvação. Por quê? Você tem ciência do pecado e você continua cometendo o mesmo pecado, tá? Quando você não tem ciência, aí entre você e o Criador. Porque eu não sou o Criador para poder te julgar. Eu não vou bater o martelo, a minha palavra não é a final. A palavra final é de quem criou você, é de quem criou os céus e a terra. A palavra final é a palavra dele e não a palavra minha. Theo, liga a luz aqui, por favor. A palavra final é a palavra dele. Então, as pessoas que são os fornicários, eles não farão parte do plano de salvação do Criador, tá ok? Então vocês entenderam, né? Se vocês estão namorando com a pessoa,
tão noivo, vão se casar. Então espera o momento, depois que vocês se casarem, aí sim vocês vão ter o contato físico. Antes disso daí, se vocês cometerem isso aí, tendo ciência do que vocês estão fazendo, conhecendo as escrituras, sabendo o que é um fornicário, com certeza vocês não farão parte do plano de salvação do Criador. Isso não é eu que estou dizendo, é o que está escrito, tá? Eu sempre vou mencionar isso. Não sou eu que escrevi as escrituras, não sou eu que escrevi a Bíblia, é o que está escrito, ok? Então vamos aqui para o próximo aqui do Apocalipse 22:8, que ele menciona e fala sobre os feiticeiros. Como que o dicionário Aurélio define feiticeiro? Feiticeiro define que é um bruxo que encanta e atrai. Ou seja, toda pessoa que trabalha com bruxaria, né? Com bruxaria, com feitiçaria, pessoas que fazem trabalhos para destruir a vida dos outros, essas pessoas não farão parte do reino do Criador, do plano do Criador, tá? Então você aí que é um feiticeiro, que é um cara que faz tudo quanto é trabalho para poder amarrar, destruir a vida do outro, né? Seja por qual motivo, se você faz esse tipo de prática, você saiba que você não faz parte do plano de salvação do Criador. Isso mostra a força das trevas. Isso mostra que as trevas realmente ela existe. Porque se existe a feitiçaria, se as escrituras falam sobre a feitiçaria, é porque se você não tem a proteção do Criador, se você não tem, igual a tartaruga, sabe a tartaruga, aquele casco? Se você não tem aquele casco, a proteção do Criador, se a pessoa for na tua casa, tiver inveja de você, de alguma coisa, é perigoso você terminar o seu relacionamento. Por isso que você tem que ver quem você coloca dentro de casa. Você pode ver que tem pessoas que você vê em casa, ela vê uma planta no lugar, ela olha aquela planta seca. Entendeu? É pessoas o quê? Pessoas que têm um espírito de feitiçaria com ela, de inveja. Entendeu? Ela vai depois lá e faz um trabalho para destruir seu casamento, destruir sua vida, porque ela não se contenta que você é uma pessoa feliz. Ela não se contenta. Então a inveja, né, geralmente, ela leva as pessoas para esse caminho de feitiçaria, de encanto, né, de voodoo também. Tem a questão de voodoo, que pega aqueles bonequinhos e faz um feitiço ali como se fosse a pessoa e espeta agulhas ali para com que a pessoa adoeça, para com que a pessoa morra até, para com que a pessoa vá definhando. Então, se você não tem a proteção do Criador, por isso que eu falo, é importante você tomar água, é importante você comer fruta, é importante você não comer açúcar, é importante você não ingerir óleo de soja, é importante você não comer margarina, é importante. Agora, mais importante é você ter a proteção do Criador. O mais importante é você entender o que você veio fazer nessa terra. O mais importante é você saber que o momento que você fechar os seus olhos nesse plano espiritual, o Criador vai estar de braços abertos esperando você, tá? E isso daí sim é a verdadeira recompensa. Então, se você que é um feiticeiro e está fazendo isso contra a vida de alguém, eu espero que você pare de fazer isso aí, porque a partir desse momento você tem ciência entre aquilo que é certo e entre aquilo que é errado, tá? E agora o próximo que fala aqui no versículo 20, no 21:8, fala sobre os idólatras. Fala sobre os idólatras. Então, como que o Aurélio define aqui os idólatras? É uma pessoa idólatra, a pessoa que presta idolatria, amar com idolatria, olha só, amar com idolatria. Você tem que ver até quem você ama e até que ponto que você ama. Que pode ser que a pessoa que você ama, quando passa daquele ponto, já não é nem amor, mas já é idolatria. Então a gente precisa vigiar muito nesse ponto. Culto prestado aos ídolos. Olha só, se você que presta cultos aí a outras entidades, né? Então você sabe que você é um idólatra, né? Porque lá em Êxodo, no capítulo 20, nos 10 mandamentos, fala para nós não adorarmos outro Criador, só existe um. Não existe outro além dele.
Então, se você idolatra aí um pedaço de gesso, um pedaço de pau, se você idolatra imagem de escultura, essas coisas, tudo é idolatria, tá? Então você não faça isso aí, porque se você fizer isso aí, você não está dentro dos planos de salvação do Criador, né? Amor ou paixão exagerada, tá vendo? A pessoa fala, ai, que eu tô apaixonado por aquela pessoa, não vivo sem aquela pessoa. Isso aí, na verdade, também é idolatria. A única pessoa que você não vive sem é sem o Criador, né? Por isso que ele deu uma vida a cada um e cada um irá partir no seu momento. Claro que, por exemplo, eu amo minha esposa, amo minhas filhas, mas eu não posso ter idolatrar a minha esposa ou idolatrar as minhas filhas. O único que é digno de adoração, de ser adorado, é o Criador, né? Eu vou até ler aqui, que eu marquei para eu ler ídolo no Aurélio, tá na página 371. Eu vou ler aqui para vocês poderem entender a definição aqui também, juntamente, de ídolo, tá? 300, eu marquei porque é importante. Aqui, ídolo, estátua, definição do Aurélio, tá? Ídolo, estátua ou simples objeto cultuado como deuses ou deusa, objeto em que se julga habitar um espírito. Olha só, objeto que se julga habitar um espírito. Então esse povo que idolatra essas imagens de escultura aí, não fazem parte do plano de salvação do Criador, tá? E por isso, venerado, pessoa a quem se tributa respeito ou afeto excessivo, tá vendo? Então tudo que é em excesso, se você adora imagem de escultura, se você adora a pessoa em excesso, isso daí também é idolatria. E todo e qualquer idólatra não faz parte do plano de salvação do Criador, né? E isso só em um versículo que nós estamos lendo. Um versículo apenas para ser analisado por vocês, tá? O próximo aqui fala sobre os mentirosos. Olha só, que os mentirosos também não fazem parte do plano de salvação do Criador. O que é um mentiroso? O que é um mentiroso? Afirmar coisas que sabe ser contrária à verdade. Então, quer dizer, a pessoa sabe que aquilo ali é uma verdade, mas mesmo ela sabendo que aquilo é uma verdade, ela se omite e tem aquilo como uma inverdade. Então, ele também é um mentiroso, né? Errar no que diz. Induzir em erro, mentir, dizer mentiras, enganar, loroteiro, fica contando lorota, loroteiro. E até um termo que eu desconhecia aqui também, para os mentirosos, que eu vou começar a usar, que chama-se potoqueiro. Não é motoqueiro, não é P-O-T-O-Q-U-E-I-R-O. Potoqueiro. Então todo potoqueiro, ele é mentiroso. Inclusive a justiça, né, usa o termo perjurar, né, que você perjurar ou jurar falso testemunho é crime, segundo diz a própria lei que rege o nosso país, né? E além de mentirosos, né, é claro que eu quero só ressaltar que tem os mentirosos que afirmam coisas que sabe ser contrária à verdade, né? E tem também alguma coisa que a gente pode correlacionar, que são os mexeriqueiros, né? Os mexeriqueiros também, que é uma espécie meio que de fofoqueiro também, tá ok? Então, eu quero agradecer ao Criador por ele nos dar mais um dia de vida, agradecer ao Eterno por poder ler as Escrituras e entender tudo aquilo que ele nos pede, né? E espero que o Criador abençoe a família de vocês, que vocês também venham nesse Shabá poder ler as Escrituras, entender o que as Escrituras nos pede, tá bom? E vou finalizar aqui com a oração
agradecendo mais uma vez. E se você está fazendo qualquer uma dessas coisas aqui, saiba que ainda há tempo de você poder mudar a sua vida, tá? Baru Ataiuá, Melech Rolam, Mezonut Beshen, Yehoshua Hamashia. Amém. Louvado seja o Criador e até o próximo Shabbat. Fui.